E aí nós retornamos então à ciência da harmonia, né, que é uma daquelas 3 chaves que o mestre deu na aula anterior. Pelo exercício da lei da harmonia, colocai os vossos templos em forma, em cada detalhe, para que sejam a habitação do mais alto Deus, que é a chama da harmonia. A chama da harmonia é a chama que contém todos os raios de Deus, como um acorde de fogo cósmico, como a sinfonia dos 7 raios do arco-íris espiralando desde o núcleo de fogo branco, se movendo no ritmo das leis da harmonia que governam a música das esferas. Por meio da chama da harmonia, podeis vos tornar a sinfonia de Deus. Então aqui o mestre está novamente fazendo uma analogia musical, né? Que, no meu modo de entender, é mais um... É como se ele estivesse sublinhando assim, a importância do que ele falou antes em relação à música das esferas, né? Ele deu o nome daquela peça, The Lark Ascending, e aqui ele está novamente falando sobre música das esferas, né? Eu acredito assim que nas entrelinhas ele está realmente nos dando assim uma dica, né? De que nessa peça musical tá uma chave. Que se nós realmente escutarmos assim com muita atenção e penetrando realmente os mistérios que essa música traz, nós vamos receber assim um entendimento espiritual. E aqui o mestre coloca a chama da harmonia como a síntese de todos os fogos de Deus, né? A harmonia, ela é um aspecto do fogo branco, né? E o fogo branco, ele sintetiza todas as cores, né? Todas as diferentes formas de manifestação de Deus. Então, quando nós cultivamos a harmonia no nosso corpo emocional, né? Sustentando essa harmonia em cada situação da vida, nós passamos a internalizar esses 7 raios também no nosso ser, no nosso templo, colocando tudo em ordem para que nós possamos ser a habitação do mais alto Deus, né? E isso assim é muito, muito importante. Sem harmonia no corpo emocional, nós não chegamos muito longe na senda, assim, né? Para ser bem ameno. Na verdade, a gente não chega a lugar nenhum, assim, né? Se não tiver harmonia. E é por meio da harmonia que nós vamos vencer os testes, né? Se uma situação se apresenta a nós, por exemplo, é uma coisa que alguém nos fala que sempre nos irrita. Sempre me irrito com aquela situação. Nossa, sempre me irrito com isso. Por que a gente se irrita? Porque a gente criou um hábito de se irritar com aquilo, né? Se a gente tiver harmonia, a gente vai conseguir quebrar esse hábito, né? No momento que aquilo se apresentar, nós vamos ter a escolha de nos irritar, né? Reafirmando aquele hábito e cavando o buraco cada vez mais fundo, ou sustentar a harmonia. Por meio da harmonia sustentada, a gente vence aquela situação por meio da não reação, né? A gente não recai naquele hábito antigo e simplesmente flutua adiante, assim, dentro desses fogos da harmonia que nos sustentam, que nos dão um ponto de ancoramento, assim, uma segurança, né? E aí nós realmente vamos saber reagir àquela situação da melhor maneira possível, né? Avaliar, quer dizer, não vai ser aquela reação automática do hábito antigo que se reafirma quase que automaticamente, né? Não, nós vamos observar a nossa capacidade de escolher e então escolher permanecer em harmonia, porque isso é a coisa mais importante assim que nós temos para fazer, né? Sustentar a nossa harmonia. Qualquer coisa que nos retire nossa harmonia não está a serviço do nosso desenvolvimento espiritual. Assim, a primeira coisa que nós temos que zelar realmente é sustentar a harmonia, manter a harmonia. Quem, então, em sã consciência, voltaria as costas à luz da harmonia para entreter a discórdia que leva à morte da alma? Quem, em sã consciência, entreteria por um momento sequer as faíscas escuras da irritação, a substância prateada da hipocrisia, refletindo as lascas prateadas da substância lunar que dominam a alma, com máscaras de qualificação lunar? Eu digo, que esteja em vós a mesma mente que estava e está em Cristo Jesus, para que possais colocar tudo isso,
toda essa substância lunar sob os vossos pés, e caminhar com a Mãe do Mundo na regeneração do raio feminino, por meio do nascimento do Filho Varão. Utilizai os mantras da Madonna e do seu Cristo. Fazei as meditações da Mãe. Buscai a chama implacavelmente. Então aqui tem uma questão muito importante de comentar, né? Aqui o mestre fala sobre a substância lunar, né? Ele está citando uma passagem do Apocalipse em que... Bom, não sei se todos têm conhecimento do livro do Apocalipse, mas no início do livro são citadas as profecias, né, do que viria a acontecer, e ia descer as 7 taças do karma da humanidade, né, em forma de uma série de acontecimentos apocalípticos, né, assim, que a gente tende a achar que são ruins, assim, né, quer dizer, um grande rebuliço, assim, né, na esfera terrena. E aí, ao final disso, chegará a mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés. Esse é o símbolo, né, e com uma coroa de 12 estrelas. Então, as 12 estrelas, elas representam os 12 raios, né, que são os 7 raios que nós geralmente falamos mais sobre esses 7 raios, e os 5 raios secretos, né, que são raios que ainda não foram revelados à humanidade da Terra. Nós podemos acessar de uma certa forma esses raios, mas a ciência de qual que é a cor dos raios, quer dizer, esses detalhes mais específicos ainda não foram revelados ao planeta Terra. Nós precisamos primeiro passar nas iniciações dos 7 primeiros raios, né? Mas então aparece essa mulher vestida do sol com a coroa de 12 estrelas, com a lua sob os seus pés, né? E a lua representa essa substância mal qualificada da humanidade, né? Os desencarnados que habitam o plano astral, todas essas energias de falta de domínio no corpo emocional, né? Todas aquelas coisas que nos distanciam da consciência solar, da consciência do eu divino, né? Então a mulher, quando ela se apresenta no pleno esplendor do raio feminino em harmonia, ela vem com a lua debaixo dos seus pés, ou seja, ela dominou toda essa substância lunar, que é a perversão do raio feminino, né? E ela manifesta o feminino divino, né? O sagrado feminino, que verdadeiramente que é a mulher vestida do sol, né? Esse é o símbolo que é colocado ali. Então o mestre nos aconselha a criar um contato com a Mãe Divina, com a Mãe do Mundo, né? Com Maria, e ela deu muitas ferramentas para nós utilizarmos para fazer isso, né? Tem todos os rosários, se não me engano, são 15 rosários dados à mensageira Elizabeth Clare Prophet, e além disso tem algumas outras meditações, mantras, que nós podemos utilizar para nos conectar com a energia da Mãe, né? Com o sagrado feminino. Nós temos feito no nosso grupo, no Luz do Eu Sou, todos os sábados, ao meio-dia, o Rosário de Kuan Yin, que é também uma representante da Mãe Divina, que é muito reverenciada no Oriente, no Budismo, e que também foram rosários dados à mensageira Elizabeth Clare Prophet, que carregam mantras e meditações que nos ajudam a conectar com essa energia do Sagrado Feminino, para que nós possamos regenerar essa energia em nós. E deixai que a vossa apreciação da harmonia musical trazida pelos grandes compositores da Terra, que eram instrumentos da deusa celeste e dos coros celestiais, seja a vossa inspiração para manter a chama da vida em harmonia. Por amor, aprendei este requisito da senda, e preparai-vos para aprender, no amor da harmonia, a matemática da ciência do fluxo de energia. Então aqui novamente o mestre está falando sobre a música, né? Nós devemos ter muito, muito cuidado com a música que nós escutamos, né? A gente tem músicas assim fenomenais que foram dadas realmente pelos compositores que eram mensageiros das esferas celestiais, né? O mestre aqui está nos mostrando isso. São os grandes compositores da história, né? Como Beethoven, Mozart, Bach, e todos os compositores consagrados assim da história da música ocidental, que realmente traziam, eles eram como se fossem mensageiros mesmo, eles traziam a música das esferas e
ajudando essa música a se manifestar aqui no plano terreno. Na verdade, esses compositores, eles praticamente eram como se fossem escribas, assim, né? Eles escutavam essa música realmente, eles acessavam essa realidade celestial da música das esferas e transcreviam essa música para que ela pudesse ser dada à humanidade da Terra. Então, por meio da escuta dessas músicas, nós estamos internalizando padrões celestiais, padrões de consciência que são muito transcendentais, assim, né? E inversamente, se nós escutarmos músicas de baixo nível de vibração, né? Como, por exemplo, o rock, o jazz, rap, essas músicas, assim, pelo menos esses três estilos eles foram mencionados pela Mensageira, né? Eram mencionados pela Mensageira como músicas que levam a alma numa espiral descendente, né? Então, essas músicas elas fazem com que a nossa energia desça dos chakras superiores, a luz que nós temos acumulados nos nossos chakras superiores, ela desça aos chakras inferiores e fique acumulada, fique vibrando nos chakras inferiores. E aí ela não tem como... ela pede uma vazão, né? Então essas músicas muitas vezes levam as pessoas ao ato sexual ou coisas do tipo, né? Que é essa energia que ficou acumulada nos chakras inferiores que quer ser extravasada, né? Então, todas as músicas que nós escutamos, ou elas vão nos fazer descer em nível de vibração, ou elas vão nos fazer subir, né? Não existe meio termo, assim, né? Então nós devemos realmente escutar músicas que vão nos elevar, né? Que vão nos dar um contato cada vez maior com as realidades celestiais. E a principal recomendação são as sinfonias de Beethoven, né? Os mestres falam que as 9 sinfonias de Beethoven são assim, estão entre as músicas de maior grau vibratório que já foram manifestadas no planeta Terra. Então, quando a gente coloca a sinfonia de Beethoven para tocar nas nossas casas, nós estamos imantando toda a casa com uma energia celestial, assim, de altíssima vibração. E o mestre coloca que isso que ele está falando aqui é um requisito da senda, né? Que nós possamos manter a harmonia. É um requisito muito, muito importante que todos os mestres falam, assim, sempre insistem nesse ponto, na necessidade de manter a harmonia. E que nós possamos utilizar, então, a música trazida por esses grandes compositores como uma inspiração, para que nós possamos internalizar essa harmonia, né? Então, hoje eu trouxe o The Lark Ascending, né, de Ralph Vaughan Williams. Eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp para aqueles que quiserem assistir, escutar. E vocês vão ver como essa música ela traz assim esse sentimento da espiral da ascensão. Assim. E aí eu trouxe aqui também uma gravura de Gustave Doré, que foi um artista do século XIX, que ele também tinha o acesso assim a essas realidades celestiais, né? Ele visualizava e fazia as imagens. Quando iniciou a atividade do movimento do El Sol, né, que foi o primeiro movimento assim, de maior expansão desses ensinamentos dos mestres ascensos, o mensageiro daquele movimento, que foi o Godfrey Ray King, ele disse a todos os seguidores assim que as gravuras de Gustave Doré eram realmente assim a representação exata de como são essas realidades no nível interno, né? Quer dizer, não tem nenhuma imaginação, não tem nenhuma questão pessoal do artista. Ele está realmente visualizando algo que existe nas esferas espirituais e manifestando no plano físico para que mais pessoas possam ter acesso a essas visões, né? Então aqui está uma delas, que são os anjos do planeta Mercúrio. Essas gravuras foram feitas como ilustrações à Divina Comédia e ao Paraíso Perdido, de John Milton. Então, quando a gente entra em contato com assim, as grandes obras-primas da história da humanidade, né, a gente está realmente absorvendo uma vibração mais elevada, né, que nos eleva. Assim. Então, eu estimulo todos a buscarem, assim, tomar contato com a música de mais alta qualidade, a arte de mais alta qualidade, literatura. Todas essas coisas nos ajudam a subir em nível de vibração, né? Realmente os clássicos assim da história da humanidade.
por meio da meditação, da ativação, da invocação e da consagração, ide. Estudai para mostrar-vos aprovados pela harmonia. E quando tiverdes um cristal de harmonia, cristalizado pelo contato de vossas almas com o arco da vida, trazei-o para mim, aqui no retiro do Royal Teton, e eu vos mostrarei maravilhas das maravilhas cósmicas do nascimento do Filho Varão. Eu sou Maitreya, o berço do Cristo cósmico. Então aqui o mestre está nos falando sobre a necessidade de a gente praticar essa harmonia, e quanto mais a gente pratica, né, ciclo após ciclo, e vamos vencendo essas iniciações, esses testes por meio da harmonia, chega um momento que a nossa harmonia ela se cristaliza, assim, ela começa a se tornar algo concreto, muito concreto e muito confiável, assim, né? Começa a ser cada vez mais difícil tirar a gente do eixo, a gente não se irrita com nenhuma situação, né? Aquilo começa a se tornar uma coisa bem sólida, assim, né? No momento que nós tivermos essa solidez, essa harmonia cristalizada, para a gente levar esse cristal e oferecer ao Senhor Maitreya no retiro do Royal Teton. O retiro do Royal Teton é um retiro no plano etérico, que nós podemos fazer o pedido para ir a esse retiro nos nossos corpos sutis enquanto o corpo físico está dormindo, né? E isso muitas vezes acontece com todos aqueles que estão na senda. A maioria dos que estão aqui muito provavelmente já estiveram nesses retiros, tanto quando o corpo estava dormindo, quanto entre as encarnações, né? É muito provável que nós tenhamos tido experiências nesses retiros, e que isso determina, de uma certa forma, o fato de nós estarmos nascendo agora. E, então, na verdade, assim, às vezes a gente vai a esses retiros e não nos relembra, né? No momento que a gente volta para a consciência de vigília, para o corpo físico, às vezes a gente não retém a memória, né? Mas quanto mais nós nos aprofundarmos na senda, mais nós vamos ser capazes de relembrar essas experiências, né? Muitas delas que já aconteceram no passado, que nós vamos relembrando, né? Os mestres nos ensinam que o corpo etérico é o corpo da memória. Então, nós acessamos isso no nosso corpo etérico e as coisas que já estão registradas nesse corpo etérico, no corpo da memória, elas precisam ser relembradas, né? Então, o processo de cumprimento do plano divino, ele é, num certo sentido, também um recordar, né? A gente vai lembrando do que a gente veio fazer, a gente vai lembrando dos votos que a gente fez aos mestres, dos votos que nós fizemos a Deus, daquilo que nossa alma veio realizar no plano da matéria. É um processo de recordar, né? Então, tenham fé, assim, quando vocês fizerem os pedidos para ir aos retiros, que esses pedidos vão ser atendidos, e quanto mais vocês se aprofundarem no caminho e realizarem as disciplinas que estão sendo dadas pelos mestres, maior a chance vai se tornando cada vez maior de que a gente realmente relembre na consciência de vigília mesmo, quando retornarmos ao corpo físico, essas experiências que nós tivemos nos planos mais sutis, né? Que são esses momentos na montanha de Deus, né? Esses momentos que, pela graça de Deus, nós conseguimos ir a uma realidade assim muito mais elevada do que aquela que a gente vivencia no dia a dia aqui no planeta Terra, né?